Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. E aqui mais um vídeo de pós-jogo, né, para a gente analisar essa partida. O Flamengo venceu o Fluminense, né, com o time todo desfalcado. A gente conseguiu vencer a partida por 1-0. Eu vou falar aqui a minha análise aí desse jogo desse clássico. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o seu like, não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal e também compartilhar e comente aqui no vídeo também sobre o assunto deste conteúdo. Beleza, nação? O Flamengo que entrou em campo com um time totalmente digamos assim, com os jogadores que sobrou, que foi o seguinte time: o Rossi, Fabrício Bruno e Davi Luiz na zaga, o Wesley e Ayrton Lucas nas laterais direita e esquerda, Léo Ortiz jogando improvisado de volante, Gerson e Lohan. Esse aí foi o meio campo do Flamengo. No ataque, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, o centroavante. O time do Fluminense foi com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos e Martinelli, Barbosa, acho que é o Daniel Barbosa, Ganso, Gabriel, Lima, Renato Augusto, John Kennedy e Cano. Isso aí foi o time do Fluminense, um 4-4-2, o Flamengo um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, se vocês preferirem. Léo Ortiz ficou no banco de reserva, entrou no segundo tempo. E o Flamengo, o Fluminense começou com posse de bola, né, com bastante posse de bola, chegou a ficar com 68 de posse de bola. Já era esperado isso, até pela formação do Fluminense com 4 homens de meio campo. A ideia do Diniz era povoar o meio campo para dificultar ao máximo, ganhar a segunda bola, e até estava conseguindo isso. Só que depois o Flamengo foi entendendo ali e tal, foi marcando a saída de bola do Fluminense. O Flamengo no primeiro tempo acabou incríveis 6-0 de finalizações. 6-0 de finalização. O Fluminense veio dar o seu primeiro chute aos 22 do segundo tempo. Então foi um amasso que, se eu entrasse aqui falando, fala nação rubro-negra, o Flamengo goleou o Fluminense, não seria nenhum absurdo, pelo futebol que o Flamengo apresentou. Nos últimos 4 Fla-Flus, o Fluminense foi engolido em todos os 4 Fla-Flus. O Flamengo, que antes tinha dificuldade de jogar contra o Fluminense, acabou essas dificuldades na era Tite. Vou falar as estatísticas geral aqui do jogo para você. O Flamengo finalizou 14 vezes no gol do Fluminense, 14 chutes. Na direção do gol foram 4. O Fluminense foi 2 chutes durante 90 minutos. Quantos na direção do gol? Nenhum. O Rossi não trabalhou. O trabalho do Rossi foi cobrar tiro de meta e reposição de bola, por sinal muito bem feito a maioria das reposições de bola do Rossi. O Fluminense teve 55% de posse de bola, porém uma posse de bola inútil, sem objetivo nenhum. O Flamengo 45% de posse, porém muito mais objetivo quando tinha posse de bola. Sabia o que fazer, não saía dando chutão, saía jogando na boa. O Fluminense teve 83% de precisão do passe, Flamengo 80%, foram 16 faltas do Fluminense, 13 do Flamengo. O jogo, para vista assim, muitas faltas. 2 cartões amarelos do Fluminense, 3 do Flamengo, 4 impedimentos do Fluminense, 1 vermelho do Fluminense, 2 escanteios do Fluminense e 6 do Flamengo. Os números estão aí que mostram a superioridade do Flamengo de certa forma. O Bruno Henrique, eu acho que de todos os jogadores, o Bruno Henrique teve uma partida, vamos dizer assim, ele estava sendo um dos piores e no fim ele foi salvo porque sofreu uma penalidade. Davi Luiz,
mais uma excelente partida, embora jogou 45 minutos porque se machucou, sentiu o joelho, saiu. O Léo Pereira entrou no intervalo do jogo ali e jogou muito bem, né? Eu vou falar as notas aqui dos jogadores do Flamengo e vou falar um pouco deles. O Rossi não teve trabalho, foi mais um mero espectador, de certa forma, ali, né? E não foi exigido. Então vou dar aí uma nota 7,5 para o Rossi. O Wesley, vi muita gente elogiando o Wesley. O Wesley, para mim, melhorou consideravelmente, porque ele não tá comprometendo, de certa forma. Ele até tem uma pequena evolução do Wesley defensivamente, mas ofensivamente ele, para mim, continua sendo um inútil. Para mim, ele continua sendo o mesmo bagre que ele sempre foi. Não tem confiança em fazer um cruzamento, e quando faz cruzamento manda lá na lua. Então, para mim, continua sendo o mesmo jogador. A diferença é que ele modificou defensivamente, ele vem ajudando o sistema defensivo do Flamengo. Pelo menos nisso ele tem esse ponto positivo a seu favor, para vista daquele Wesley que era horroroso defensivo e ofensivo. Pelo menos ele agora tem 50% a seu favor, que é defensivamente, essa pequena melhora dele aí. Mas eu não vou elogiar muito não, porque a pior coisa é pereba motivado. A pior coisa é pereba motivado. Para mim o Wesley é um pereba. O Wesley, Fabrício, esses caras aí, quem me conhece sabe que esses caras não me convencem, não me convencem. Mas falando só especificamente do jogo de ontem, ele foi bem. Vou dar uma nota 7 aí para o Wesley. Eu acho que até muito, hein? Mas eu quero dar um 10 ainda para ele. Mas infelizmente ele não se ajuda ofensivamente, faz muita raiva. Fabrício Bruno fez uma partida aí mais ou menos, errou alguns passes ali, deu um susto ou outro, vai ganhar um 7 também aí, né? Davi Luiz, eu gostei do jogo do Davi Luiz, hein? Muito seguro, sofreu um pênalti, na minha opinião, sofreu um pênalti no primeiro tempo, era uma cobrança de escanteio do Flamengo. Só que o jogador do Flamengo vacilou, que não cobrou o escanteio. Se tivesse cobrado o escanteio, o juiz já tinha autorizado. Acho que era o Gerson. Se o Gerson tivesse cobrado o escanteio, o juiz provavelmente marcaria a penalidade. Mas como a bola não estava em disputa ainda, ele não marcou a penalidade. E, por sinal, deu cartão amarelo para o Ganso e para o Davi Luiz. Eu discordo do cartão amarelo para o Davi Luiz. Para o Ganso eu concordo, porque foi o Ganso que começou segurando, agarrando o Davi Luiz e puxando pela camisa. Aí no lance seguinte, o Davi Luiz novamente agarrado pelo Ganso. Dessa vez a bola estava em disputa. O Ganso ainda acerta a mão no rosto do Davi Luiz. Para mim uma penalidade, houve uma penalidade, porque a regra é clara. Braço no rosto do adversário é imprudência, é infração e é falta. Então, se foi dentro da área, era uma penalidade em cima do Davi Luiz, que a arbitragem não marcou, o VAR não chamou, enfim. Mas eu acho que o Davi Luiz fez uma boa partida aí, vou dar uma nota 7,5 para ele. Ayrton Lucas fez uma partida mais ou menos, né? Eu vou dar uma nota 6,5 para ele. Tá de bom tamanho, não tá nas melhores fases, não vive um dos melhores momentos, teve um período aí machucado, tá retornando, mas não comprometeu. Dá uma nota 6,5 aí para ele, também passa de ano. Nota do Léo Ortiz, cara, Léo Ortiz tá jogando muita bola. Aquele passe que o Léo Ortiz deu de cavadinha pro Wesley, fazer a ultrapassagem, pegar na frente, faltou o Wesley, é aí que eu falo, faltou o Wesley pensar um pouco ali o que ia fazer com a bola, e não fez nada, não cruzou, não chutou, não fez nada, né? Mas Léo Ortiz está jogando muita bola, para vista de que está numa função que não é a dele, né? Embora ele começou como volante, e pelo jeito ainda tem uns cabueque, ainda tem uns cacife, como diz assim o ditado, né? Ainda tem um time, né? Acho que essa palavra soa melhor. O Léo Ortiz ainda tem um time de como se joga de volante, jogou e vem atuando muito bem. Então vou dar aí uma nota 6,5
6,5 para o Léo Ortiz no jogo de ontem especificamente. Acho que ele ainda assim foi um pouco abaixo das últimas partidas. Mas olha, um 6,5 é uma boa nota para um zagueiro que está jogando de volante. Gerson, mais uma partidaça do Gerson. Não tenho o que reclamar do Gerson. Mais uma partidaça. Deu uma qualidade no meio campo. Toda hora chama a responsa. Não se esconde do jogo. Aparece. Cria jogadas. Dá belos passes de trivelas. Tem uma visão de jogo. É um outro Gerson. É um Gerson totalmente diferente. Esse aí é o Coringa que a gente está acostumado a ver. Esse Gerson aí eu quero no Flamengo. Esse aí eu quero. Então vou dar aí uma nota 8 para o Gerson. Lohan. Eu vi muito torcedor criticando o Lohan. Vocês estão ficando doidos? Vocês estão ficando malucos? O Lohan, ele no mínimo criou 3 oportunidades de gols. E os caras perderam o gol. Então não tenho o que reclamar do Lohan. O Pedro roubou uma bola lá na saída de bola do Fluminense. O Lohan pegou, tocou para ele, ele chutou. O Fábio, bem verdade, defendeu, mas foi um gol perdido. O passe do Lohan, que o Lohan poderia ter o quê? Chutado pro gol. Se ele fosse fominha, ele tocou pro Pedro, o Pedro chutou, o Fábio defendeu. Então foi uma chance, seria o quê? Uma assistência do Lohan. Teve um outro lance que o Lohan vem com a bola, ele toca, acho que foi pro Luiz Araújo. O Luiz Araújo chutou lá na onde mataram a cachorra. Mais uma oportunidade criada por quem? Por Lohan. Vocês estão ficando maluco? Falar que o Lohan não jogou bola? Será que então o Lohan só seria o cara se os passes que ele deu pro companheiro dele fazer o gol, se tivesse feito o gol, vocês daria 10. O Lohan para mim jogou muita bola. Perdeu um gol, é bem verdade. Perdeu não, o mérito do Fábio. Ali foi um mérito do Fábio. Ele chutou e o Fábio de ponta de pé conseguiu defender. Talvez se o Lohan tivesse chutado alto, de bico, firme, ele poderia ter feito gol. Ali já na parte final ali, ele quis enfeitar um lance onde poderia ter tocado. Foi muito fominha, né, já em algum lance ali. Mas isso não tira o fato de que o Lohan, 17 anos de idade, substituindo Arrascaeta. Olha o nome do jogador, Georgian de Arrascaeta, que para mim é o melhor meia pós Petkovic. Para mim o Arrascaeta é o melhor meio campista com a camisa do Flamengo pós Petkovic, tá? Estou falando de gringo. Para mim o Pet é outro nível. O Arrasca joga muita bola, mas o Pet, cara, quem viu o Pet jogar no Flamengo, absurdo que o Sérvio jogava. E o Arrascaeta joga muita bola. O problema é que ele é relaxado muitas vezes, né? Mas enfim. Então assim, o Lohan tá substituindo um cara de nome pesado. E tá correspondendo para quem tem só 17 anos de idade. Então muita calma nessa hora. O garoto vem atuando bem dentro das suas possibilidades. Precisa se lapidar ainda mais, precisa conversar com o garoto, ó. Tem momentos que você carrega muita bola em vez de tocar. Precisa de boas orientações, mas dizer que ele não jogou bola ontem, vocês estão de brincadeira, pô. Jogou e jogou bem. Poderia ter jogado melhor, mas foi bem. Então, nota do Lohan vai um 7 aí para ele, né? Para mim joga muita bola. Para mim o Lohan é craque. Vamos lá agora falar do Luiz Araújo. Luiz Araújo é um cara esforçado. Fez algumas finalizações, né? Quase acerta o gol. Se ele acerta o gol ali no passe do Lohan, era caixa, né? Mas Luiz Araújo, vou dar uma nota 6,5 para ele aí. Acho que uma partida
abaixo ali. Foi uma partidaça, mas ajudou defensivamente, correu, esforçou. 6,5 aí tá de bom tamanho. Nota do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, cara... Bruno Henrique, vou dar uma nota 6 só pelo pênalti que ele sofreu. Mas durante o jogo todo, Bruno Henrique fez muita raiva, pelo amor de Deus. E olha que, modesta parte, ele sofreu 2 pênaltis. Teve um no primeiro tempo, que foi um lançamento. Ele ganhou do Samuel Xavier na carreira. Ele ganhou. Deixou o Samuel Xavier falando sozinho ali. Só que ele se atrapalhou com a bola. Se atrapalhou todinho com a bola. Isso ele já tinha se atrapalhado com a bola num passe lá, numa defesa lá do Fábio. Né? Acho que foi no chute do Pedro. A bola sobrou no pé dele e ele ficou procurando a bola. Né? Então assim, o Bruno Henrique tá uma tiriça. Mas ontem eu vou dar uma nota 6 para ele só pelo pênalti que ele sofreu. Porque no jogo em geral, jogou nota 2. Foi um futebol nota 2 de Bruno Henrique. Para mim o pior do jogo. Pior disparado. O que salvou ali foi só o pênalti mesmo. Vai ganhar uma nota 6. Pedro vem sendo fundamental, né, durante esse período de Copa América. Ele vem ajudando. É o jogador que tem 4 assistências. É o maior garçom, né? Vem fazendo seus gols. Vinha aí de 2 jogos que não fazia gol, mas estava dando assistência, estava dando passe. Deu um passe contra o Grêmio, deu um contra o Bahia e agora fez um gol. Ou seja, ele vem tendo uma fundamental importância nas vitórias do Flamengo. Quando ele não faz gol, ele dá assistência. Então o Pedro vem jogando muita bola. Não temos o que falar do nosso centroavante, é o 9 bolado, é o camisa 9 da nação. Bateu o pênalti não muito bem, embora o Fábio se adiantou. Se o Fábio faz a defesa, o juiz mandava voltar, com certeza o VAR ia mandar voltar. O Fábio se adiantou, ele bateu no meio, quase que a bola bate no pé do Fábio. Cara, o Fábio é um baita de um goleiro. Para bater pênalti no Fábio, o cara tem que... Então o Pedro foi lá, o que importa é que a bola entrou, se dando o resto do quase não conta. Quase não conta. Quase que eu fiz gol, mas conta. O que importa é quando a bola entra. Então foi lá, o Pedro foi lá, botou a bola na rede e acabou, e Zé Fini. Acabou o papo. Eu vou dar uma nota 7,5 aí pro Pedro aí. Vou dar uma nota 7,5 pro Pedro. Jogadores que entraram no segundo tempo, todos eles ficam ali com a nota 5. Só assinou o nome, não teve muito que mostrar, não teve muito tempo para mostrar serviço não. Nota do Tite, nota 8. Parabéns ao técnico Tite, né, pelo trabalho que ele vem fazendo com essas peças que sobraram aqui, e ele vem conseguindo extrair vontade dos caras, extrair o futebol dos caras. Parabéns também para ele, por ele confiar e acreditar no garoto Lohan, porque são poucos treinadores que fazem isso que o Tite está fazendo, dar sequência de jogo para um garoto, né? Uma das maiores, para mim a maior joia da base do Flamengo é o Lohan. Vai ser o jogador ali que no mínimo tem que ser vendido por 300 milhões de reais, não estou exagerando não. Joga muita bola, personalidade, parece um veterano em campo. Então um treinador teve coragem de dar sequência de jogo aí pro Lohan. Ele poderia improvisar, que ele vem fazendo aí com o volante, ele poderia inventar 1001 coisas ali para não colocar o Lohan. Ele poderia botar o Gabriel, enfim, ele poderia dar uma de professor Pardal, mas não, ele confia, está aí fazendo um belo trabalho, não só com os que sobraram, mas também dando essa oportunidade e sequência de jogo aí para o garoto Lohan. Nação, em breve aí eu vou gravar um vídeo falando sobre o estádio do Flamengo aí, num outro vídeo. Isso aqui é apenas para análise do jogo aí de Flamengo 1, Fluminense 0,
E o que vale é que o Flamengo é líder do campeonato com 24 pontos. Logo atrás vem o Palmeiras com 23 pontos. Em terceiro vem o Bahia com 21. Botafogo é o quarto com 20. O Atlético Paranaense é o quinto com 19. O Bragantino é o sexto com 18. O Internacional é o sétimo com 17. O Cruzeiro é o oitavo com 17. O São Paulo é o nono com 15. Atlético Mineiro é o 10º colocado com 14 pontos. Fortaleza é o 11º com 14. Juventude é o 12º com 13 pontos. O Criciúma é o 13º com 12 pontos. Cuiabá é o 14º com 11 pontos. Com a goleada do Vasco em cima do São Paulo, ele saiu, foi a 10 pontos, é o 15º. Respira por uma rodada. Atlético Goianiense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 9 pontos, é o 16º. Os 4 últimos, até me aquecer aqui para falar os 4 últimos. Vitória, 9 pontos. Corinthians, 8 pontos, 18º. O Grêmio é o 19º colocado com 6 pontos. E adivinha quem é o lanterna? Fluminense com 6 pontos. Oh, que maravilha! Esse ano eles pagam a Série B. Ui! E o Mengão é o quê? É o líder do campeonato, é? O Mengão é líder na ação. Valeu! Se inscreva aí no canal e não esqueça de comentar e compartilhar. Valeu! Saudações rubro-negras!